Essa semana começamos a ler a porção de Vayeshev e hoje vamos focar nos parágrafos de 87 a 89 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar começa analisando um versículo de Jó 33:15 que fala sobre ter uma visão num sonho, né? Bom, e aí o Zohar começa a pegar isso como uma base para toda uma discussão sobre o nível de profecia, na verdade, os níveis de profecia. Então, de acordo com o Zohar, a gente consegue ter, como é sabido, conexão com o mundo espiritual, no sentido de receber informações do mundo espiritual. Mas o Zohar diz que existem vários níveis disso de ser feito, né? O nível mais elevado, tá? O nível por excelência disso, é o que a gente chama profecia. E o Zohar, ele tem um pouco de dúvida se hoje, por exemplo, é possível você ter profecia, né? Uma prova disso é que você tinha vários profetas na época da Bíblia, na época do templo, por exemplo, os profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, e depois parece que esses profetas sumiram, né? Então, inclusive, o Zohar faz, não só o Zohar, várias outras obras fazem uma análise de por que isso pode ter ocorrido. Não é o nosso assunto aqui, mas o Zohar diz que para baixo do nível de profecia, né, um nível inferior, mas ainda muito importante, é o nível de você receber o que o Jó está chamando aqui de visões no sonho. Então também é um modo importante de você receber informações do divino. Só que aqui tem algumas questões importantes para a gente falar. A primeira coisa que o Zohar diz é que uma profecia ela é mais difícil de ser falsa, né? Pode acontecer também o profeta receber informações que não são verdadeiras, mas é muito raro. No sonho é mais normal que seja um sonho falso, ou seja, você acha que é um sonho trazendo alguma informação profética, né? Alguma informação para você aplicar na sua vida, para você alertar talvez uma pessoa, e não é. Então o Zohar diz que é muito comum no sonho estarem misturados elementos de falsidade. E aí o Zohar acaba dizendo que na verdade existem três categorias de sonhos. Existem os sonhos totalmente verdadeiros, existem os sonhos totalmente falsos e talvez o que seja mais comum, os sonhos misturados, que vêm alguns elementos de verdade com alguns elementos de falsidade. E aí, continuando a analisar isso, o Zohar se pergunta, né, tem um nível ainda abaixo, só para a gente concluir o raciocínio, que é você receber informações, né, espirituais, vamos chamar assim, mas sem dormir e sem profecia. Talvez é o que a gente chamaria hoje aí como um insight, uma intuição, uma sensação, né, e você fica com algum nível de revelação de algo que vai acontecer. E obviamente esse é o nível mais inferior de todos. E essa é a discussão que o Zohar depois pega, né? O Zohar vai falar por que o nível de você estar acordado e receber uma informação é tão inferior ao nível de você estar dormindo e receber uma informação. Bom, e basicamente o Zohar diz o seguinte, que o nosso corpo, ele acaba sendo uma barreira para a gente receber as informações espirituais. Então, quando você está acordado e basicamente o seu cérebro está muito ativo, isso acaba sendo uma dificuldade. As informações espirituais que precisam chegar para nós, precisam chegar pela alma, né? Então o corpo, ele, por oposição à alma, é uma barreira natural para que essas informações acabem vindo. Por isso, uma pessoa acordada a receber informações é em casos particulares. Por exemplo, é uma pessoa que ou já trabalhou muito na sua espiritualidade, então o corpo dela é, digamos, mais fraco nesse sentido, não é uma barreira tão forte, ou é uma pessoa que já tem a técnica, né? Alguma técnica para se conectar com a espiritualidade, e aí ela consegue. O Zohar diz que, por exemplo, nesse sentido, também pode ser interessante, quando você está querendo conectar, às vezes fechar os olhos, né? Isso te dá uma desconexão do mundo físico. É, por exemplo, o que a gente faz numa oração famosa do judaísmo, o Shema Israel, né? Escuta Israel. Então, você fecha os olhos para poder se concentrar melhor, para poder conectar melhor com o mundo espiritual. A ideia é, você desconecta do mundo físico e conecta no mundo espiritual. Mas ainda assim, vai dizer o Zohar, é sempre inferior ao sono. Por quê? Porque no sono, vocês já devem ter ouvido essa teoria na Kabbalah, a sua alma realmente desconecta do corpo, né? Você fica com o mínimo da alma no corpo, o necessário para manter o nível vital, e a sua alma sai, né? A sua alma vai passear realmente por mundos espirituais, e aí ela fica realmente capaz de receber esse nível que é quase profecia, um pouquinho abaixo da profecia. O Zohar diz que quem passa, na verdade, essas mensagens para a alma, inclusive, é o anjo Gabriel. Geralmente a gente entende o anjo Gabriel na Kabbalah como ligado a Gevurah, né? O nome, inclusive, é ligado, Gabriel Gevurah.
Mas outra função do anjo Gabriel que muita gente esquece é de ser mensageiro. Tá? Então você tem, por exemplo, na Bíblia várias passagens em que Gabriel aparece para uma mulher falando que ela está grávida, falando que ela vai ter um filho, né? E Gabriel é realmente essa função de mensageiro. Ele vem às vezes avisar, olha, você está com certa questão de saúde, de doença, você está com um certo parente precisando ajuda, não precisando ajuda, né? Na história de Sansão, por exemplo, enfim. Na história de Sansão é a gravidez. Então, quem vai conduzir, digamos, a alma quando ela precisa receber uma mensagem profética é o anjo Gabriel. E como eu dizia, é mais fácil a alma receber na mensagem profética do que acordado por causa dessa desconexão com o corpo. Para encerrar o vídeo, existe um estado que o Zohar vai dizer que é intermediário, vamos dizer assim, entre o estar acordado e o dormindo, né? É um estado que, digamos, misto entre os dois e que suga dos dois, né? Tem um pouco de um pouco de outro, que é obviamente o estado meditativo. No estado meditativo, o que acontece? Você não está totalmente dormindo, mas você não está totalmente acordado. Então você fecha os olhos, em geral, veja, você desconecta um pouco do seu corpo, mas não é uma desconexão total como no sono. Então é por isso que, pelo menos na teoria cabalística, muitas das meditações têm por objetivo o estado profético, né? Se você for ler um cabalista como Abulafia ou a literatura de Eihalot, o foco final da meditação na Kabbalah, ao contrário, por exemplo, na doutrina oriental, que é acalmar a mente, né, esvaziar o cérebro, trazer algum tipo de paz, não. Na Kabbalah, o objetivo maior é: vou meditar para conectar com o divino, vou meditar para conectar com o espiritual, para receber uma mensagem, para aprender alguma coisa maior sobre a Torá, né? Claro que por efeito colateral você acaba tendo paz, você acaba tendo um benefício mental, mas não é o foco, né, na meditação cabalística. Então, se agora, para a gente encerrar, fizéssemos aí uma hierarquia, né, de baixo para cima, eu teria mensagens que eu recebo quando acordado, vamos chamar de intuição, talvez, de insights, mensagens que eu posso receber num estado meditativo, depois mensagens em sonho, que já são bastante elevadas, só com o cuidado de que elas podem vir com algum elemento de falsidade, e por fim, o estado profético, que a gente teria que perguntar se hoje realmente existe ou não, né? Mas que se existir é o maior de todos. Um bom dia a todos e tudo de bom.